Tá tendo live toda segunda, quarta e quinta aqui no canal de mangá e 7h30 da noite você tá perdendo. Porra, irmão, pelo amor de Deus, tá perdendo como? Você tem tempo? Ah! É o momento mais perfeito pra gente se traumatizar junto. A gente já começou uma série que, por sinal, o final do primeiro capítulo foi uma loucura. Por mais cruel que seja o futuro, não posso morrer ainda. Caralho, vambora, time! Que isso? Que isso? Your turn to die, filha da... Mas um dos avisos principais que eu preciso falar pra vocês é que agora, nessa segunda-feira, amanhã já, irmão, amanhã, 7h30 da noite, eu estarei mostrando o meu mangá. A minha própria obra. Ufo, caralho. E não se engana, eu não vou mostrar só uma paginazinha ou outra coisa, não. Mano, eu vou mostrar a música de abertura, eu vou mostrar como é que a gente ia fazer o trailer, vou mostrar tudo, vou contar as coisas pra vocês. Então, por favor, não perde tempo, porque segunda-feira, além disso, porque isso é só o início da live, além disso, a gente vai se traumatizar bem legal jogando juntinho. É isso, galerinha, espero vocês lá. Um beijo e bom vídeo. Rapaziada, o que o último episódio pegou fogo é brincadeira. Sentiu o trocadilho? Tô aqui de volta pra trazer mais um episódio dessa série que vocês estão amando tanto. Arrisco a dizer que vocês estão gostando mais do que Judica na época de ouro. E rapaziada, o episódio de hoje carrega o maior plot twist até aqui. Mas calma. Pra você que chegou aqui de paraquedas, deixa eu te explicar. A gente tá fazendo uma série de um mangá muito sensacional de vingança, que se chama Fire Punch. Essa obra conta a história do Agni, que é um menino que tem um poder de regeneração. Ele vivia num pequeno vilarejo afastado de tudo, e o mundo onde eles moram foi congelado por uma bruxa muito maldita e desgraçada, fazendo com que os animais e a plantação meio que morresse, então não tinha como eles se alimentarem direito. Sendo assim, o Agni, o nosso protagonista, que tinha um poder de regeneração, ele e a sua irmã cortavam partes do corpo do Agni pra dar pra o vilarejo se alimentar. É exatamente isso. A irmãzinha do Agni também tinha um poder de regeneração, só que era mais fraco do que o dele. E eu falei tinha porque, um certo dia, um tal cara chamado Doma apareceu no vilarejo e tacou fogo em tudo lá. Nesse mundo, existe uma coisa chamada Benson, que são tipo uns poderes que as pessoas têm, assim como o protagonista, por exemplo. E esse Doma tem um poder de fogo que faz com que o fogo nunca pare de queimar até a pessoa perder a vida. Mais ou menos como a Amaterasu em Naruto. O Agni foi obrigado a ver todo mundo que ele amava, inclusive a sua irmã, perdendo a vida lentamente na frente dele. Porém, antes da Luna, sua irmãzinha, partir, ela implorou pro Agni continuar vivendo. Não importa, irmão, não importa o que aconteça, você precisa continuar vivendo. O Agni passou dias, semanas, meses queimando e sentindo toda a dor. Ele queimava e se regenerava, queimava e se regenerava. Ele passou tanto tempo assim que demorou cerca de 3 meses até ele conseguir enxergar, tirar as chamas dos olhos, por exemplo. Respirar um ar puro, tá ligado? Se mexer, sair do chão, mano, demorou muito tempo. E a partir de agora, o corpo dele tá sempre queimando. Então qualquer pessoa que ele toca, queima também, até a morte. O amor que ele sentia pela irmã e o ódio que ele tem pra se vingar da pessoa que feriu ela e feriu ele é o que mantém ele de pé. E agora a gente acompanha a história de Fire Punch. Mano, esse mangá é imbecil de tão bom e bem engraçado. No último episódio a gente conheceu uma nova personagem bem bizarra e já adianto que vocês vão ver o porquê que ela é bem bizarra. E que além disso, finalmente o nosso protagonista encontrou o Doma, cara a cara. Então galera, se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha, um suquinho e por fim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fire Punch. Não, pera aí. Irmão, você já deu o like no vídeo? Se você já deu, põe aqui nos comentários. Mu, eu já dei. Se não, põe aqui nos comentários. Mu, eu vou dar, tá bom? Se inscreve no canal que eu tô de olho, tá, filha da puta? Um beijo, continua com o vídeo aí. O episódio começa com o Agni no chão, carbonizado. Durante toda aquela discussão do Agni querendo se vingar do Doma frente a frente, a gente vê que o Doma tava tentando se proteger dele e tacando fogo o máximo que ele conseguia e queimando o Agni diversas vezes, fazendo ele cair no chão e percebendo, irmão, que não importa, tipo, não tem o que ele possa fazer, o Agni vai sempre voltar. Além disso, a gente vê que o Doma tá num estado mental meio estranho, porque ele vive perguntando, tá, mas o que eu posso fazer então pra você me perdoar? Me perdoe. E o Agni só fala, mano, você lembra pelo menos do meu
seu nome, seu monstro? Isso tudo continua durante um tempo até os homens de Berendorg, os homens que trabalham com o Doma, aparecerem. Entre eles temos a Juda, que literalmente traiu o Agni nos últimos episódios, e agora eles estão pensando numa forma de se livrarem desse cara, porque, mano, não tem o que fazer. O Agni não perde a vida por nada. E após muita conversa deles, enquanto o Agni vai se regenerando cada vez mais, a Juda, ela tem uma ideia deles tacarem o Agni no mar. Aparentemente, o mar fica longe de onde eles estão e eles vão ter que ir com o metrô que eles construíram. No meio do diálogo deles também, a gente percebe que o Doma estava longe de Berendorg já há um bom tempo, por algum motivo que a gente não sabe. A gente descobre também que a Juda já tem 130 anos de idade, e aí eles falam que normalmente uma pessoa abençoada com poderes regenerativos, eles ficam emocionalmente distantes com o tempo. E depois disso, a cena corta nos mostrando os soldados de Berendorg ali na área de metrô, já se preparando para fazer a viagem. Olhando bem, a gente consegue perceber alguns soldados adultos, mas também temos bastante soldados crianças. Os soldados então começam a pegar todas as cargas que eles vão levar nessa viagem e colocam dentro do metrô. Entre essas cargas, a gente tem uma bolsa preta. Lembrem-se disso. O mangá nesse momento ele começa a mostrar alguns dos personagens ali importantes de Berendorg, alguns dos caras altos ali, fortes do exército, que se juntaram para ir nessa viagem. E entre eles temos o Ivan, exatamente, o irmão daquele cara do cachorro do último capítulo, muito bizarro. Então, eles estão ali. A gente vê também que a Neneto ainda tá viva e tá sendo entregue porque falaram que o irmão mais velho vai querer ela, coitada. E além deles, mais um cara de Berendorg, o Simon, fala que vai também e aparentemente ele é forte. Na conversa desses três, eles citam que todos os abençoados com poderes regenerativos de Berendorg se reuniram para ir nessa viagem. E enquanto eles vão se preparando, um outro soldado traz outra criança, essa criança a gente não conhece, falando que ela perdeu o irmão para aquele cara das chamas, que ela tava com medo, mas que agora vai trabalhar para Berendorg, assim, sendo um soldado. E nesse diálogo, a Juda se aproxima e começa a falar que é um milagre, começa a rezar pela criança, falar umas coisas bem religiosas, mostrando que a parte religiosa é muito forte e muito importante em Berendorg. E é claro, né, por mais que a fé dele seja completamente deturpada. Mas isso é um bagulho que vocês vão ver um pouco mais pra frente. Cortando agora pra dentro do trem, a gente vê o Ivan, aquele monstro desgraçado, junto dos outros soldados, decidindo o que eles vão fazer com aquela menininha, a Neneto. E o que o Ivan fala, obviamente, é um mangá japonês, é tudo louco com criança. O Ivan fala que eles vão se divertir com a Neneto antes de chegarem no mar. E é nesse momento que a câmera vai passando lentamente pro resto do vagão, até nos mostrar uma pequena maleta, que é onde tá a cabeça do Agni. Porém, infelizmente, cortando de cena, a gente vê o Ivan com a Neneto. A Neneto gritando, implorando pra ele soltar ela, e ele falando que se ela continuar assim, se debatendo, ele vai acabar batendo nela, né? E a galera sabe que o Ivan é um troglodita de 2 metros e porrada, e que se ele der um soco nela, provavelmente vai ser a última coisa que ela vai sentir. Enquanto essa cena horrível vai acontecendo, os soldados falam, calma aí, vamos cortar então os braços e as pernas dela. Aí o outro fala, não, assim ela vai perder a vida, a gente precisa conseguir se divertir com ela. E de fundo a gente vê uma bolsa preta. Lembra dessa bolsa que eu pedi pra você guardar na memória? A gente vê um dedinho meio que abrindo a bolsa por dentro. A pessoa que estava dentro dessa bolsa, ela começa a pensar em voz alta. O foco dela ali é encontrar o Agni. Porém, ela saiu num lugar onde ela não queria. Ela vê, né, a Neneto prestes a sofrer alguma coisa, ela percebe isso e pega a câmera. Essa, meus amigos, é a Togata, a louca dos filmes. É agora que vocês vão ver um pouquinho de como ela é. Os soldados, ao perceberem a presença dela, ficam espantados. Eu sei que a maioria de vocês deve estar pensando, pô, ela deve ser brabona, né? Ela deve ser forte por algum motivo. Pra ela ser maluca assim, ela deve ser forte. Talvez, então, ela deva salvar a menina. O problema é que essa personagem não é da forma que você imagina. A Togata diz pra não ligarem pra ela e pra eles irem depressa, pra eles fazerem o que eles estavam prestes a fazer com a garota. Ela diz que o filme dela precisa de uma cena onde uma menina sofre um tipo... vocês estão ligados. Porém, nessa mesma cena, o mangá corta pra um pequeno flashback muito rapidinho, mostrando a Togata um tempo atrás, bem triste, bem meio que sem rumo, sem saber o que ela vai fazer, e com pensamentos de encerrar, né, esse ciclo que ela chama de vida, porque ela tá sem filmes. Vocês sabem o quanto ela ama filmes e o que ela faria pra poder ver um filminho, mas não tem mais filme, então ela tá meio que sem rumo. A gente vê também que tem homens que trabalham pra ela e em troca disso, eles só pedem a proteção dela, então ela realmente deve ser forte. Porém, a Togata, ela não quer saber mais de nada, ela realmente quer dar um fim nisso tudo. E os homens falam, bom, eu sei que não é nenhum tipo de filme, mas a gente tem essa câmera, a gente filmou a gente dando uma volta de carro e tudo mais. E além disso, a gente tem uma coisa um pouco diferente pra te mostrar. Esses caras conseguiram gravar o Agni pegando fogo. E foi isso, essa cena, essa pequena chama de esperança na cabeça dela, né, que fez ela voltar a querer viver. E esses caras que ajudam ela falam, bom, você pode realmente perder a vida se você quiser, mas ficar triste porque você nunca
nunca fez um filme, ou então você pode perder a vida depois com a satisfação de ter feito um filme durante a sua vida. Ela fica intrigada, ela fica com vontade. Então, nesse momento, ela decide fazer o melhor filme de todos os tempos. E agora a gente volta pra cena onde estávamos, dentro do metrô. Os homens começam a falar: que porra que essa mulher tá falando, o que ela tá fazendo aqui, que é isso? E por mais que essa cena seja muito perturbadora, por outro lado, ela é um pouco engraçada porque a Togata vai explicando o porquê que ela quer que eles terminem essa ação, até porque, lembrando, a Togata vai fazer de tudo pra ter o melhor filme de todos os tempos. Então ela diz: bom, se vocês fizerem isso, as pessoas, os telespectadores, vão ver que vocês são horríveis. Quanto mais maldade vocês fizerem, mais motivos vocês vão me dar pra eu tirar a vida de vocês. Coitada da Neneto ali no chão, meu Deus, coitada da criança, começa a gritar: por favor, me ajuda, eu te imploro, por favor, não faz isso não, me ajuda, me salva, me faz alguma coisa. Ela não tá nem se importando com a Neneto. Cara, que personagem desgraçado. Os soldados e o Ivan começam a conversar ali e eles chegam a cogitar em tirar a vida da Neneto. E aí a gente vê a Togata gritando: e isso, tira a vida dela, vambora, vai galera, pode fazer, eu tô gravando. Nesse momento também a gente vê o quanto o Ivan é nojento de tão cruel. Ele fala assim: galera, não vamos utilizar arma não, porque é muito rápido, tá? Acho melhor usar uma faca. A Neneto, que já tava em desespero, mano, ela começa a surtar gritando: não, por favor, faça o que você quiser, pelo amor de Deus, me escuta, eu preciso que você me salve, por favor, vou fazer o que você quiser pelo resto da minha eternidade. E pra nossa surpresa, isso funciona. A Togata olha e fala: bom, você vai fazer tudo que eu quiser? Por quanto tempo eu quiser? Sério isso? E nesse momento, um dos soldados vai até a Togata segurando uma faca, falando que depois deles encerrarem com a Neneto, eles vão fazer as mesmas coisas que eles estavam fazendo com ela, vão fazer com a Togata. Mas eis a questão, meu parceiro. Assim que ele vai pra cima dela com a faca, a gente vê o porquê que a Togata é a Togata. Ela pega e dá uma invertida na situação, pega e vai gravando tudo que ela tá fazendo, destruindo cada soldado, um por um, desviando de tiro, jogando faca, dando mortal, passando por debaixo deles, passando por cima de alguns deles, segurando o outro. Mano, ela faz literalmente tudo que ela quer. Até a hora que ela vai pra cima do Ivan, que é um monstro, um troglodita de força, e o Ivan consegue arremessar ela no metrô. Porém, ainda assim, a Togata consegue acertar um tiro bem na testa do Ivan. A câmera dela cai, ela levanta, vê que a câmera tá funcionando, e o Ivan começa a se regenerar. Ela percebe que ele tem esse poder de regeneração, assim como ela, acha isso interessante e continua gravando e parte pra cima dos soldados. É tiro pra lá, pulo pra cá, chute, muita porradaria. Nossa, ela brinca com os caras. Ela brinca com os caras. Como que eu posso explicar isso sem o YouTube comer meu cu? Ela meio que desvincula a cabeça do Ivan, se é que vocês me entendem, e acha um endoesqueleto artificial ali. Isso é meio que uma tecnologia utilizada pra deixar uma pessoa muito mais forte. E ela acha isso bem legal. Após isso, sobraram só mais 2 soldados meio novos e eles falam: calma aí, relaxou, pô, relaxou, a gente se rende. Ela não tá nem aí e acaba com eles 2 também. Porém, ao terminar esse serviço, a Togata, ela percebe que ela não tem certeza, não sabe exatamente o que ela gravou, já que ela tava prestando muita atenção no que ela tava fazendo. E aí que entra a sacada. A Togata fala: bom, lembra, garotinha, que você falou que ia fazer tudo que eu queria? Então, você vai ser a menina da câmera, você vai gravar tudo. A Neneto não entende nada do que ela tá querendo dizer e ela começa a mostrar: não, você vai gravar desse ângulo aqui, você vai gravar um pouco mais pra cima, um pouco mais pro lado, você não vai mais parar de gravar. A câmera vai ser os seus olhos, o que você vê, você vai gravar. A Togata ainda dá umas dicas falando: olha, se você segurar firme, não vai tremer. Porém, às vezes é necessário que você trema pra parecer um pouco mais realista. Ela começa a realmente falar tudo que ela entende dessa 7ª arte aí. E aí, a Neneto, meio que sem entender, só vai seguindo as ordens e agora eles vão pro próximo vagão. A cena então é cortada, mostrando o Simon e a Judah conversando, até que do nada eles escutam tiros. O Simon sai do seu vagão, vai até o outro vagão pra tentar entender o que aconteceu, e ao chegar lá, ele se depara com 2 meninas conversando, falando assim: ah não, aqui ó, é desse jeito que você tem que gravar. Ah, que legal, não sabia que a câmera fazia isso. E enquanto isso, temos uma tonelada de corpos no chão. O Simon tá embasbacado, pra dizer o mínimo, falando: mano, você conseguiu tirar a vida do Ivan? E a Togata: ah, sim, consegui sim. Ô menina, grava esse cara agora, pelo amor de Deus. Olha a expressão facial dele. Ele tá sentindo dor, ele tá sentindo a perda que tem ali do Ivan. Grava que isso é ouro. O Simon, então, começa a se preparar pra luta, falando sobre os direitos das mulheres e que mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, e que os homens são superiores, e que o abuso é o ato de oferecer às crianças, é um negócio religioso, e que os homens são sempre inocentes, uns papo muito doente mesmo. E aí, mano, a gente chega numa cena que eu gargalhei, eu literalmente me mijei de rir. Eles continuam com esse diálogo aí, ele continua falando a beça, e ele pergunta: qual é o nome de vocês? Nesse momento, a Togata lança: ela é a Emma, eu sou o Watson. E aí ele fala: Emma Watson? Você matou meu aprendiz.
Vai tomar no cu. Essa cena aí, meu Deus do céu, é cinema. Nesse momento também, a Togata, ela começa a se cansar, falando, mano, você vai ficar se preparando há quanto tempo? Vem pra cima, pô. E aí ele continua falando, o Simon, não, porque o Ivan, cara, ele tinha os poderes que eu tenho. Ele era abençoado com os poderes de regeneração. Aí ela fala, calma aí. Você também tem os poderes de regeneração, assim como eu, assim como ele? E então, a Togata começa a surtar, falando, cara, isso é chato. Tá brincando comigo, mano, essa cena vai ser uma merda. Não pode ser assim, porque é a mesma cena. O público vai ver a mesma cena mais de uma vez, vai ficar chato. Por que você não tem uns poderes diferentes? Você não tem um espinho, não? Você não solta fogo, nada do tipo? Ela então entrega a câmera pra Neneto, falando assim, cara, corta essa parte aqui, não precisa gravar não, tá? E 2 segundos depois, a gente tem esse painel. Mano, bizarro. A gente consegue ver também que a Togata se machucou, claramente, né? Nada comparado ao que ela fez com o cara, mas, pô, também não foi só um arranhãozinho. Ela diz que essa luta que ela teve foi exatamente as lutas de fim de quadrinho americano. Perguntou pra Neneto se ela gravou tudo. Ela falou que não, porque ela pediu pra parar. Ela senta cansada ali no metrô, falando, tudo bem, o protagonista ainda não apareceu, então tá tudo certo. E a Neneto insiste, pô, quem é esse protagonista que você tá perguntando? Ela, não, calma aí, vamos lá pro próximo vagão que eu vou te contar. E assim que ela abre a porta, a gente vê a Juda tentando cortar a Togata desvia, e ali ela corta a Juda, porém a Juda também corta a perna da Togata. E nesse momento de muita agilidade, velocidade, meu Deus, que luta incrível, a Togata percebe, não, o seu ferimento do pescoço se curou, você também tem o mesmo poder, pelo amor de Deus, vai estragar o meu filme. E ela começa a atacar ela. Pois é, pro azar da Togata, todas as pessoas com poder de regeneração estão lá dentro daquele vagão. Mas assim, a Togata, ela é bem sinistra, ela é bem bizarra. Ela arrancou a cabeça da garota. A Togata diz que essa menina também tem aquele exoesqueleto artificial e explica de novo o que ele faz. E ainda comenta falando, cara, eu preciso explicar de novo, porque senão a galera que tá vendo o filme vai ficar confusa. Tipo assim, mano, o que é isso? Ela percebe então que aos poucos tá começando a se regenerar a parte do corpo da Juda. Ela pega e chuta a cabeça dela pra longe, literalmente isso. E após essa baguncinha, a Togata limpou o metrô inteiro, só sobraram elas duas. E aí, a Neneto começa a perguntar, pô, legal, mas como é que a gente vai fazer pro metrô parar? Você sabe parar o metrô? A Togata então, no mais absoluto cinema, fala, pô, então, o Homem-Aranha fez isso aqui. Eu juro pra vocês, é isso que ela fala. Ela solta pelo menos umas 15 referências de filme por capítulo. Porém, ainda assim, a Togata não sabe como parar o metrô, por mais que ela esteja brincando. A Neneto começa a ficar nervosa, falando, olha, eu gostaria muito de sobreviver, né, se você não se importasse, porque eu não tenho os poderes que você tem. Então, assim, você não sabe mesmo como parar o metrô. A Togata então explica, cara, se isso é um filme, o público precisa ficar concentrado na tela por 2 horas. Então é necessário criar algum tipo de, de interesse, de mistério pra prender ali. E aí ela pega a câmera e começa a gravar a Neneto falando, agora, será que a nossa querida menina da câmera conseguirá sobreviver? É isso que veremos no final do filme. Mano, essa menina é doente. Porém agora, cortando a cena, a gente percebe que elas chegaram no mar. E também a gente tem a informação de que quase todos os oceanos da Terra estão congelados. Só essa área meio que possui umas fontes termais, então ela acabou não congelando. Se você não sabe o que é fonte termal, pô patrão, vamos voltar pra escola aí. A Togata então filma um pouquinho a Neneto, mas depois ela pede pra Neneto filmar ela, né? Porque elas são muito parecidas, então ela não quer confundir o público. Ali na frente, perto do mar, tem uma caixa, a mesma caixa onde tá a cabeça do Agni. A Togata começa a falar que a cor azul do oceano circundante deveria ser capaz de ressaltar o castanho avermelhado do personagem principal, que é o Agni com fogo, né? Que a cor vermelha das chamas, também o mar, são símbolos em vida em si, então podem ser vistos juntos. E ela começa a falar da forma mais cinematográfica possível, até que de repente ela aperta um botão e explode aquela droga daquela maleta. Ao explodir a maleta, a gente vê a cabeça do Agni voando pelos ares, enquanto obviamente está sendo tudo gravado. A gente percebe também o Agni saindo da água, então não importa se ele vai estar na água ou não, ele consegue se regenerar, o corpo dele sai e finalmente temos o protagonista do filme. Ele se levanta perguntando onde eu tô, porém a pergunta dele é respondida com outra pergunta. A Togata pergunta qual é o teu nome? Ele também não fala e pergunta, você sabe onde é Berrendorg? E ela pergunta de novo, qual é o teu nome? É só pergunta aqui nessa porra. Ele diz que o nome dele é Agni e pede de novo a informação pra ir pra Berrendorg. A Togata começa a encher ele de perguntas, mano, você é um homem de fogo? Por que você tá pegando fogo? Você pega fogo pra sempre? Isso não dói não? Ela pergunta então também se ela pode seguir ele. E aí, obviamente ele fala que não. A gente já viu uma cena bem parecida com essa quando ele encontrou o Sam. Coitado do garoto, espero que ele esteja bem. Togata percebe o quão assustador é ter um cara desses queimando sem parar, tá ligado? E enquanto isso, a Neneto começa a ficar com frio. Porém, ela sabe, bom, ele se chama Agni. Eu escutei que ele é uma espécie de deus, que foi o que o Sam falou pra ela no último capítulo. A Togata ainda raciocinando
assinando tudo, fala, bom, ele vai ser o nosso personagem principal. A gente não sabe muito bem quais são as motivações dele ou os pensamentos, porém, esse efeito visual que ele tem é incrível. Ele continua andando ali na neve como se nada tivesse acontecendo, até que de repente, ele olha reto e percebe que tem uma garota ali, uma mulher na verdade, uma mulher loira na frente dele. A Togata pede pra câmera não parar de gravar por nada. O Agni pede pra ela sair do caminho, porém ela fala que não vai se mover, até porque se ela fizer isso, segundo ela, o Agni provavelmente vai queimar o país inteiro. E aí ele fala, do que você tá falando? Ela pergunta então pro Agni, quem é você? Até que a gente percebe que o Agni, ele entra em choque. Ele começa a olhar pra garota demais e percebe que ela é exatamente igual à irmãzinha dele. Mas como? Como? Porque ela queimou. Ele viu até o fim, o Doma literalmente queimando o corpo dela até o fim. Porém, ele começou a raciocinar, cara, talvez ela tenha começado a se regenerar pouco a pouco. Depois daquilo, isso é possível, talvez ela realmente esteja viva. Você é minha irmã? Você é a Luna? E rapaziada, é dessa forma que termina o episódio de hoje. Cara, que porra é essa? A irmã dele tá viva? Mas então ele vai se vingar ainda? Será que ele não vai mais se vingar? O que tá acontecendo? Como que ela tá viva? E como que ela não lembra do Agni? Ela teve uma amnésia? O que tá acontecendo? Bom, é isso que a gente vai ver no próximo capítulo de Fire Punch. Bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio novo. Deixa o like aqui caso você ainda não tenha deixado, se inscreve no canal, aquelas coisas todas. Deixa um comentário que é importante, tá ligado? Se torna membro se você puder, que me ajuda demais financeiramente. E por favor, se inscreve lá no canal principal, tá tendo vídeo lá bonitinho toda quinta e sábado. Aqui nesse canal de mangá a gente tá tendo vídeo toda quarta e domingo. E ainda por cima teremos um terceiro canal, que o link vai estar aqui na descrição, que é de gameplay, tá ligado? Não esperem muito daquele canal não, os vídeos não são mega trabalhados, é um montão de merda, só eu jogando com os amigos e falando um montão de besteira. Mas se você quiser desligar o cérebro e se divertir, se inscreve lá que vai me ajudar demais. Valeu, galera. Amo muito vocês. Um beijo e lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano. O resto é que se foda.